Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa audioaula de Filosofia 2, Filosofia Política. Vamos ter como objetivos dessa aula, seria compreender o que é política, o que é a relação entre filosofia e política, criando uma filosofia política, né? Ética e política e a origem do poder. O que é política? Então, antes de entendermos o conceito sobre política, vamos compreender algumas ideias que o senso comum possui sobre política. Então, geralmente, as pessoas têm uma má impressão da política pela forma como nós encaramos a política aqui no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem uma ideia distorcida da ideia de política, muitas vezes construída pela forma como a política se apresenta para nós. Então, a gente tem a ideia de que a política é poder e políticos, né? Eles geram a ideia, conceitos desgastados no Brasil, nepotismo, tráfico de influência, desvios e corrupção. Tudo isso é as impressões que nós temos do poder, da política e dos políticos. Então, essa ideia que nós temos de que pouco interesse por política e por democracia, baixa representatividade política na sociedade. Nas últimas eleições, o número de candidatos que não votaram foi maior que o número de candidatos que votaram. Então, nessa condição, dá para ver a insatisfação que as pessoas têm sobre a política brasileira. Então, as pessoas não se interessam pela política, muito menos pelo processo democrático, que é o direito ao voto, que é a participação do processo democrático. A política e os políticos são sinônimos de vantagens, né? Então, já ouvi assim muito jargão assim de pessoas falar assim: "Ah, mas se eu tivesse no poder, se eu fosse vereador ou fosse se eu fosse um político, eu ia fazer a mesma coisa porque todo mundo faz". E é através desse princípio, dessa ideia de que se eles fazem, eu também vou fazer, que o Brasil está como está. Porque cada um que está no poder quer tirar vantagem para si só e para os seus. É nessa forma que gira a ideia da lógica da política. Comprometimento à cidadania plena, né? Então, ela compromete a ideia de cidadania através da ideia ruim que nós temos da política. Diante desse contexto, podemos criar algumas questões acerca da política. A política pode superar a sua imagem negativa de poder, de opressão e corrupção e ser concebida como uma possibilidade de construção de um mundo melhor? Então, nesse questionamento, é a forma como nós encaramos a política e como compreendemos o processo da política dentro da formação da sociedade brasileira. Então, se nós temos uma sociedade que tem no poder pessoas corruptas, se eles representam a nossa vontade, representam o nosso povo, é sinal que nós somos corruptos. É sinal que nós temos isso no espírito do brasileiro. O jeitinho, entre aspas, brasileiro, que é a ideia de você levar vantagem em tudo, ou sempre estar na ideia de tirar vantagem de qualquer situação, é o princípio antiético que fundamenta a ideia da nossa insatisfação com a política e da forma como nós encaramos os nossos políticos e como os nossos políticos encaram a relação com a sociedade. Então, a ideia da construção de um mundo melhor através da política é a forma como as pessoas vão escolher os líderes que fazem a gestão da vida e da necessidade enquanto processo de convivência coletiva, da convivência em uma sociedade. Então, o ideal político de bem comum já se realizou algum dia na materialidade das relações sociais, para além do mundo das ideias e do formalismo das leis. Então, quando a gente fala da ideia de uma sociedade harmônica, existem sociedades onde a política ela é importante porque a gestão é bem realizada. O político valoriza a sociedade, o político valoriza o cidadão. A ideia do representante do povo
representa realmente o povo e não simplesmente seus interesses ou interesses de um grupo de pessoas. É isso que ocorre dentro do Brasil, né? Retomando o questionamento do que é política, a política é um conjunto de ações na tomada de decisões para alcançar determinados objetivos. Quando eu falo determinados objetivos, seria pessoas tomam decisões relacionadas às suas necessidades, a forma como elas vivem numa sociedade. E por vivermos em sociedade, precisamos de pessoas que façam a gestão da vida em sociedade. Porque somos um grupo grande de pessoas onde tem que ser organizado a vida em comum, a vida para o bem comum. Pode ser definida como sendo exercício do poder para a resolução do conflito de interesses. Então, isso cabe diretamente nas relações cotidianas. Então, todos nós vivemos diariamente relações de poder. Então, por exemplo, quem namora vive uma relação de poder com a pessoa que se relaciona. Por que vive uma relação de poder com a pessoa que se relaciona? Porque cada um exerce sobre si a responsabilidade e a necessidade de um com o outro, porque depende um do outro enquanto namoro, enquanto convívio diário, convívio de pessoas relacionadas à ideia de serem namorados ou não. Quando namoramos, fazemos uma concessão com o outro, né? Cada um legitima uma concessão de um com o outro. A arte de governar, o uso do poder na defesa do bem comum. Isso seria o princípio fundamental da política, que é a ética. O que fundamenta a política é os princípios éticos. Porque o bem comum é como você vive numa sociedade que garante seus direitos inalienáveis, né? Ou seja, do Estado. Então, quando a gente fala dessa temática, né, o que seria o poder, o que seria o Estado, como o poder e o Estado interpelam o sujeito, estão ligados à produção de cada um, do convívio de cada um na sociedade. Dos regimes políticos e formas de governo. Quais seriam os regimes políticos que fazem a gestão da vida do ser humano em sociedade? Da participação dos cidadãos na vida pública, ou seja, cada um que vive em sociedade participa de uma forma direta ou indireta do processo social, do processo do viver em sociedade, da vida que você possui publicamente no meio social. A liberdade, né, é o princípio fundamental, as decisões, tomar as decisões dessa premissa. A obra de Aristóteles, titulada Política, é considerada um dos primeiros tratados. Então, como eu havia falado anteriormente, né? Então, eu acabei aristotélico. Então, Aristóteles considerar. Nossa, eu acabei voltando, gente, de volta. O conceito grego de política, como esfera de realização do bem comum, se tornou um conceito clássico e permanece até os nossos dias, mesmo que seja como ideal a ser alcançado. O fenômeno do poder. Então, o que seria o poder dentro da ideia de política? Poder vem do latim potere, posse, poder, ser capaz de. Refere-se basicamente à faculdade, capacidade, força ou recurso para produzir certos efeitos. Assim dizemos. O poder da palavra, o poder do remédio, o poder da polícia, o poder da imprensa, o poder do presidente e etc. Né? Temos várias formas de dizer e representar o que significa o poder para cada um de nós. O fenômeno do poder costuma ser dividido em duas categorias: o poder do ser humano sobre a natureza e o poder do ser humano sobre os outros seres humanos. Então essa relação o ser humano e natureza, ser humano e ser humano, é uma relação de poder. Então, o ser humano acredita que tem o domínio sobre a natureza, assim como o ser humano acredita que tem o domínio sobre outro ser humano. Só que ele não tem. Esse poder é universal. O que cada um exerce enquanto poder sobre um sobre o outro é o quanto o poder que o ser humano
acredita que tem com a natureza vai ser equilibrado com o poder que a natureza tem sobre o ser humano. Assim como o poder de um ser humano sobre o outro entra em equilíbrio quando um ser humano respeita um outro na condição de existência dentro de uma sociedade. Então seria essa a ideia do poder que cada um concebe em relação a ser humano e natureza, ser humano e ser humano. Então, a filosofia política investiga o poder do ser humano sobre os outros seres humanos, isto é, poder social. Então, o poder social é constitutivo do objeto da filosofia política, do objeto de estudo da filosofia política, o poder social. Levando-se em conta o meio do qual se serve o indivíduo para conseguir os efeitos desejados, podemos encontrar 3 formas básicas de poder social. Então, o poder social se divide em 3 elementos importantíssimos, que seria, primeiramente, o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Então, o primeiro poder, que é o poder econômico, o que ele é? Ele utiliza a posse de certos bens socialmente necessários para induzir aqueles que não os possuem a adotar determinados comportamentos, como, por exemplo, realizar determinado trabalho. A ideia do poder econômico, por nós vivermos em uma sociedade que o capital, que gera lucro, que gera desigualdade, as pessoas necessitam economicamente de renda para poder existir no meio social, no meio material. Então, a existência humana dentro do capitalismo se dá pela forma como eu produzo, vendo a minha força de trabalho para gerar economia. Essa seria o poder econômico, ou seja, o capital sobre a minha força de trabalho, sobre a minha existência dentro do capitalismo. O poder ideológico, né? Ele utiliza a posse de certas ideias, valores, doutrinas para influenciar a conduta de determinados modos de pensar e agir. O poder ideológico está ligado diretamente à forma como as verdades são expressas através de ideias que manipulam e condicionam a liberdade de cada sujeito no meio social. Então, por exemplo, né, aqui eu não estou criticando as religiões evangélicas, né? Mas o poder ideológico que as religiões evangélicas têm sobre cada sujeito que participa desse tipo de rito, desse tipo de religião, é muito grande. A influência é muito grande. Então aqui eu não quero fazer juízo de valor se é certo ou errado, mas sim entender que existe um poder ideológico sobre as igrejas que as igrejas evangélicas possuem, que condiciona a forma de pensar e agir das pessoas que participam dessa religião. É simplesmente ter esse tipo de análise. E não julgar se está certo ou errado. E sim simplesmente que eles exercem um poder uns sobre os outros. Por último, a ideia do poder político. Utiliza a posse dos meios de coerção social, isto é, o uso da força física considerada legal ou autorizada pelo direito vigente na sociedade. Então, a ideia é que somos coercitivamente, ou seja, somos obrigados a seguir as regras de convívio social gerado pelas leis de normas e condutas criado pelo processo político, criado pela organização política da nossa sociedade. Seria esse poder que o Estado exerce sobre nós. O Estado representa os seres humanos, o Estado representa o indivíduo, representa os sujeitos. O que essas 3 formas de poder têm em comum? É que elas contribuem conjuntamente para instituir e manter sociedades desiguais divididas em fortes e fracos, com base no poder político, em ricos e pobres, com base no poder econômico, em sábios e ignorantes, com base no poder ideológico. Então, essa ideia, o poder político, é a base dos outros poderes. É através do poder político que é gerado o poder econômico, que é direcionado ao poder econômico. É através do poder político que é gerado o poder ideológico, porque faz a gestão, faz a organização desses poderes dentro do meio social. Então, o poder político é a base dos outros poderes, é onde está constituídos os outros poderes. Então, as 3 formas de poder
Ser social, como eu havia falado anteriormente. Então, finalizamos a nossa aula de Filosofia 2, Filosofia Política, e peço a vocês que façam a avaliação 2 da aula 2 de Filosofia Política, no valor de 1 ponto, a atividade A2, e peço para vocês realizarem a avaliação no Classroom. Não esqueçam de fazer a avaliação no Classroom. Muito obrigado pela atenção. Espero estar com vocês o mais breve possível. Abraços, até a próxima audioaula.